Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da Educação de Jovens e Adultos. O meu nome é Yolanda, esse é meu sinal. Junto aqui com o Kansma, vamos falar a respeito de algo que tem muito a avançar, que é a mobilidade pública no Recife. Então, esses assuntos são os assuntos da história do dia a dia. Sempre lembrando a vocês que a história ela é feita no dia a dia também, gente. Não é só o que está nos livros didáticos, o que passa nos filmes, o que tem na música. Não, a história nesse momento nós estamos fazendo. Então, falar da mobilidade pública da nossa cidade é falar que houveram erros históricos muito fortes e que hoje fazem a nossa cidade ser uma das cidades que tem os piores trânsitos do Brasil. Então vamos discutir um pouco a respeito disso, porque eu acho que é algo que incomoda um pouco a maioria, então vamos dizer todos, né, recifenses. É falar do nosso transporte público, é falar da nossa mobilidade ou falta de mobilidade pública. E vamos ver o que é que a gente pode avançar a respeito disso, tá? Começo com vocês com a frase do grande Paulo Freire. Ele é o patrono, ou seja, o padrinho da educação brasileira. Nesse mês a gente comemora o centenário de Paulo Freire e ele se dedicou muito e muito a estudar, a contribuir com a educação de jovens e adultos. E essa frase dele é bem famosa, que ele diz que educar é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Então Paulo Freire falava dessa coragem que se tinha em poder se dedicar às pessoas que não puderam estudar na época em que gostariam, né? Que é o caso de vocês, que estão na educação de jovens e adultos. E ele vem falando, ele combateu durante muito tempo essa falta de políticas públicas para com as pessoas que não puderam estudar na época certa. Então vamos sempre lembrar da importância de pessoas como Paulo Freire, que batalhou a sua vida inteira para a gente ter um sistema público de educação de qualidade, tá? Então vamos começar pensando o que é mobilidade pública. Só em ver uma imagem como essa, da Avenida Agamenon Magalhães, é a gente pensar no que a gente pode avançar nessa mobilidade, né, gente? A Agamenon Magalhães ela é um exemplo de um local que tem muitos problemas, muitas questões com mobilidade. E mesmo assim, é uma das avenidas mais largas que tem em nossa cidade. Tem outras que são bem mais estreitas e aí os problemas são bem maiores. Então, Recife vem durante muito tempo enfrentando questões a respeito dessa falta de mobilidade pública. E se tem muitos e muitos estudos falando, por exemplo, de que se a gente não avança no transporte público, a gente não vai avançar enquanto cidade. Porque se todos nós tivéssemos um transporte público cada vez mais eficiente, é bom para todo mundo. É bom para as pessoas, inclusive, que têm o seu transporte particular e ela pode dizer, não, eu posso pegar o metrô tal horário que eu vou chegar mais rápido, eu vou economizar, eu vou até descansar um pouco em vez de estar dirigindo. Só que muitas pessoas cada vez mais têm optado por ter seu transporte privado, porque o transporte público, em muitos momentos, eu que ando nele, sei que ele é desumano, né? É desrespeitoso para com as pessoas. E estou falando em um local, enquanto uma pessoa, que sou uma pessoa mais ou menos jovem, que tenho saúde, uma pessoa que é um pouco mais velha, uma pessoa que tem uma deficiência, uma pessoa que tem algum problema de coluna, tem muito mais dificuldades do que eu. E enfrenta esse transporte público desumano. Vamos olhar aqui esse mapa da nossa cidade. Vejam, por que temos linhas tão restritas de metrô no Recife? O nosso metrô ele é um clássico exemplo de poucas linhas, né, que poderia se avançar muito e muito mais. Por quê? Porque em um dado momento histórico, se escolheu, por conta justamente de monopólios mesmo, se escolheu investir em um transporte rodoviário em vez de metroviário. Então, foi escolhido fazer em nossa cidade esse incentivo às rodovias. E hoje a gente ocupa praticamente as mesmas linhas de metrô que se tinha na época dos bondes. Vejam só, gente, isso é muito recente. Isso não é uma coisa de 200, 300 anos atrás, é de pouco tempo, é de 100 anos para cá. Então, um erro que se teve, a gente reverbera nesse erro até hoje. Mas claro que podemos ter mudanças a respeito disso. Como vocês sabem, a nossa aula é muito curta, não dá para a gente ver com maiores detalhes. Mas se vocês pesquisarem com seu professor ou professora em sala de aula, vocês podem ver um pouco dessa história. Do que foi essa escolha de que o Recife, durante um bom tempo, teve
transporte público, que era referência no Brasil inteiro, e hoje a gente tem um transporte público que deixa muito a desejar, tá? Então, falar a respeito de transporte público, gente, é falar de democratização urbana na cidade. A gente não pode achar que só algumas pessoas que têm uma condição financeira melhor têm direito a poder se movimentar melhor na cidade. Isso é um absurdo, certo? Então, a gente pode cada vez mais ter esse incentivo às estações de metrô, a ampliação e a humanização delas, que quem anda de metrô sabe que muitas vezes é desumano, a ciclovia e ciclofaixas, que essas ciclofaixas cada vez mais se ampliem na cidade, né? Porque várias pessoas andam de bike não por escolha, mas por uma necessidade mesmo. Muitos trabalhadores se movimentam com essa bike. Além do que, somos uma cidade cortada por barcos, né? Houveram alguns projetos a respeito. Recentemente, o nosso governo do estado se solicitou um empréstimo, né, para fazer um projeto chamado Capibaribe Navegável. Esse empréstimo, se a gente der uma pesquisadazinha, foi bem oneroso para o nosso estado e o projeto foi engavetado. O empréstimo foi tomado e o projeto foi engavetado. Então, se tem muitos estudos de especialistas, que não é o meu caso, né? Falo enquanto professora, pesquisadora, enquanto cidadã, do quanto que a mobilidade pública no Recife seria muito maior se a gente utilizasse algo que corta a nossa cidade, que são os rios. Várias cidades do mundo inteiro fazem isso. Então, o Recife é cortado por rios. Então, se a gente tivesse também um transporte público através deles, como poderia facilitar esse trânsito em nossa cidade? A gente pode pesquisar mais e a gente pode fazer diferente, certo? Bem, deixo para vocês então essa sugestão de atividade. Vocês podem fazer com a ajuda de seu professor ou professora essa produção textual, né? Uma carta. Então, faça uma carta justificando os pontos positivos e negativos do transporte escolhido nessa nossa aula, né? Para a companhia responsável por esse transporte. Então, aqui no Recife, a gente tem algumas companhias, né? De ônibus, de metrô. Então, vocês podem fazer. Podem mandar para a Câmara de Vereadores, podem mandar para algum jornal. Sugiro para vocês e, se vocês fizerem, podem mandar até aqui para o estúdio que eu gostaria de ler aqui na nossa aula, tá? Um abraço, gente. Até a próxima aula.